Muito boa tarde, Genival Moura, muito boa tarde aos ouvintes e telespectadores do Juruá Notícias. Eu estou aqui na delegacia do DEIC, em Rio Branco. Eu vou conversar com o delegado Martin Hessel, daquele caso do policial civil Demerson e a sua mãe Gorete, que são acusados de provocarem a morte da Maria Cecília, uma recém-nascida, aqui em Rio Branco. Boa tarde, delegado. Eu queria que o senhor que investigou o caso, o senhor desse mais detalhes sobre as conclusões que o senhor chegou. Isso é desde o mês de março, início do mês de março, quando tivemos a notícia da morte da Maria Cecília, né, uma criança de 2 meses que morreu por broncoaspiração devido à ingestão de muito leite artificial, aquele leite NAN, né, e aí a partir de então, diante de várias circunstâncias, diante de todo um relacionamento conturbado que houve entre a mãe da Maria Cecília, a Missilene e o Jamerson, né, durante a gravidez ele passou todo o período incitando a Missilene a que fizesse aborto, né, e ela não fez, ela resolveu ter essa criança e após o nascimento dela veio essa situação, né, em que ele e a mãe dele, enquanto saíram com a criança naquela data, né, depois não devolveram a criança mais com vida para a mãe. E ouvimos muitas testemunhas, né, colegas do Jamerson de profissão, familiares da Missilene, né, tentamos trazer todo o contexto desse relacionamento até o fatídico dia da morte da criança. Conseguimos aí periciar celulares, computadores, notebooks, chips, né, tanto da Missilene quanto do Jamerson e da mãe dele, até que com todo esse arcabouço, todo esse contexto, toda a produção de provas, resolvemos concluir pelo indiciamento, né, de ambos, tanto da Maria Gorete, mãe do Jamerson, quanto do Jamerson, por homicídio qualificado. Quer dizer, as investigações que o senhor conduziu chegaram à conclusão de que pode ter havido homicídio nesse caso. Isso, que a morte se deu de forma intencional, né, porque é uma explicação rápida. A criança ela não ingeria leite artificial, ela só consumia leite materno, né, e cada mamada dela era uma quantidade de 10 ml. Só para a gente ter uma noção, 10 ml é um copinho de remédio, daqueles que vêm, né? E durante esse período ela ingeriu mais de 100 ml de leite artificial. Então isso levou a criança a ter o engasgo e morrer por broncoaspiração, né? E já que todo mundo sabia que ela não podia ingerir esse tipo de alimento, tinha orientação médica, a mãe orientou tanto o Jamerson quanto a Maria Gorete de que ela não poderia de forma nenhuma ingerir qualquer alimento que não fosse o leite materno, né? Então, em razão disso, em razão de todas as testemunhas que foram ouvidas, em razão de todo o contexto da história desse relacionamento, né, que durou mais ou menos 1 ano, entre os dois se conhecerem até a morte da criança, resolvemos, né, e entendemos pelo indiciamento de ambos. Na sua opinião, delegado, doutor Martim, o senhor acha que essa criança, quer dizer, o pai, o policial federal Demerson, qual foi a motivação? Porque sempre um crime tem a motivação. As motivações possíveis que entendemos é a situação de ser um filho fora do casamento, né, já que ele era casado, e isso poderia atrapalhar o casamento dele, como também uma questão financeira, né, de uma criança ter que pagar pensão, ter toda essa situação, né, e isso poderia criar transtornos para ele, como já vinha sendo criado, tendo em vista que ela já tinha movido ações de pensão alimentícia, ação de reconhecimento de paternidade, né, e tudo isso acontecendo naquele momento, ele incitando ao aborto da Missilene, e então tudo isso são as motivações que entendemos possíveis nesse caso. Então quer dizer que nesse caso o Demerson tinha uma relação estável com uma outra esposa? Isso, ele era casado, né, com outra mulher e manteve essa relação fora do casamento com a Missilene. Daqui para frente, a partir do indiciamento que o senhor fez, quais as consequências? O Demerson corre o risco de ser preso, ele e a mãe, que a mãe também é acusada, a senhora Gorete. O inquérito
já completo, concluído, foi encaminhado ao Poder Judiciário, né, já está à disposição da Justiça, vai ser encaminhado ao Ministério Público, que fará uma análise do caso, entendendo, né, como foi o entendimento do inquérito, vai fazer a denúncia, né, ou se entender que tem que fazer mais algum tipo de diligência, vai devolver para a Polícia Civil para que a gente faça a diligência necessária, né, e então reenvie novamente ao Ministério Público para aí sim o processo seguir, né, com o Poder Judiciário, todo o trâmite de instrução processual até o fim do caso. O fato do Demerson ser um policial federal, eu sei que as pessoas nesse momento estão pensando, tem algum tipo de proteção? Como é que o senhor teve contato com outros policiais federais, a coordenação, a superintendência aqui em Rio Branco, que coordena os trabalhos do Demerson? Como é que é essa situação? Ele pode ter alguma vantagem pelo fato de ser um policial federal? Não, jamais. Jamais. Isso é uma situação que em nenhum momento ocorreu, né? Tivemos, inclusive, auxílio em algumas perícias por parte da instituição Polícia Federal, que é uma instituição séria, né? A gente está vendo aí, ao longo desses últimos anos, grandes operações realizadas pela Polícia Federal que estão movimentando aí todo o nosso país, né? Mudando a cara da política através de operações contra a corrupção. Então, em nenhum momento, né, houve qualquer tipo de proteção, qualquer tipo de possibilidade, né, em não permitir o trabalho da Polícia Civil, muito pelo contrário, né? Foi um trabalho conduzido com muita tranquilidade, muita imparcialidade, né, muita isenção, para que a gente pudesse chegar à conclusão do inquérito de forma tranquila, né, e sem qualquer tipo de situação que possa macular esse inquérito policial. Eu quero agradecer aqui ao delegado Martim Hessel, já deixar aberto o espaço da TV Juruá para os advogados de defesa do Demerson e da sua mãe Gorete, se quiserem se manifestar. Nelson Liano Júnior, aqui da delegacia do DEIC em Rio Branco, para o Juruá Notícias.